18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 1 minuto. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021. E até às 7 da noite você confere aqui as principais notícias do dia de hoje. Boa noite, Karine Leão. Muito boa noite, tudo ótimo. Boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora aqui no programa 18 horas. Karine, vamos começar falando aí sobre a vacina contra a Covid-19, mas diferente. Olha só, agora vai ter vacina até para nossos bichinhos de estimação, aí os pets, Karine Leão. Exatamente. Olha, a Rússia, ela anunciou hoje lá na Rússia. Tinha que ser. Tem que ser na Rússia. A produção de 17 mil doses de uma vacina aí para ser utilizada em animais. É a Carnivac Cov, Carnivac-Cov, que foi registrada em março agora. Os testes revelaram que ela gera anticorpos em cães, gatos, raposas e visões, além de impedir mutações virais. E as autoridades russas dizem que vários países já demonstraram interesse pela vacina. Muito bem, 6 horas e 2 minutos. Mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. 18 horas. No programa de hoje vamos mostrar os destaques, do primeiro dia de trabalho da CPI da pandemia lá no Senado. Vamos mostrar também a expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas com as vendas para o Dia das Mães. Vamos falar também sobre o inquérito do Ministério Público do Amazonas para apurar a responsabilidade dos agentes públicos e privados, entre eles o governador do estado, Wilson Lima, na crise de oxigênio aqui no estado do Amazonas. E na entrevista do dia, o delegado Guilherme Torres, titular da especializada em combate à corrupção, fala sobre um esquema de corrupção e venda ilegal de terras em Manaus. Essas e outras notícias, as principais, inclusive notícias do dia, você confere aqui, a partir de agora até às 7 da noite, hein? Vamos juntos, mais uma edição do 18 horas, no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, começou em Brasília os trabalhos da CPI da pandemia. O primeiro a prestar depoimento foi o ex-ministro da Saúde, que é o Henrique Mandetta. E nesse primeiro dia também o ex-ministro Eduardo Pazuello comunicou ao presidente da comissão, que é o senador Omar Aziz, que não poderia depor nesta quarta-feira presencialmente por ter tido contato com 2 auxiliares, Karine, que testaram positivo para a Covid-19. Então, pois é, exatamente. Daí Pazuello falou que poderia fazer remoto, mas Omar Aziz falou que não e que exigiria, que poderia transferir o depoimento dele para o próximo dia 19 de maio, para que ele fosse presencialmente depor na CPI do Senado. E o Henrique Mandetta entregou à CPI uma carta em que alertava o presidente Jair Bolsonaro sobre o crescimento dos riscos do coronavírus, ainda durante a sua gestão no comando do Ministério da Saúde. A carta foi enviada no dia 28 de março do ano passado. Karine, na carta, o ex-ministro recomenda expressamente ao presidente que reveja o posicionamento adotado acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar aí colapso no sistema de saúde e ainda gravíssimas consequências à saúde da população. Era o destaque da carta, E Mandetta foi demitido do cargo em abril de 2020. E o 18 horas está com o repórter Carlos Eduardo Matos em Brasília, cobrindo a CPI da pandemia, e fala com a gente agora ao vivo. Muito boa noite, Carlos Eduardo, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. Com vocês? Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham às 18 horas. Eu falo direto de Brasília, onde estava há pouco no Senado Federal, acompanhando a CPI da Covid-19, como vocês disseram. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou por mais de 7 horas, respondendo às perguntas do presidente, do relator, do vice-presidente e dos senadores. O Carlão, um dos pontos que eu destaco no depoimento do ex-ministro Mandetta foi quando ele respondeu ao senador Eduardo Braga, que estava participando da reunião, que ele é membro da CPI, sobre se faltaram recursos financeiros para os governadores enfrentarem a pandemia. Vamos conferir esse vídeo.
pergunto, ministro, faltou recursos aos estados e aos municípios, repassado pelo governo federal na gestão de Vossa Excelência, para que pudessem buscar a compra de equipamentos de proteção individual ou respiradores? Foi estabelecido um preço de referência? Foi estabelecido alguma orientação com relação à forma de comprar, se é que os recursos foram repassados? Os recursos foram repassados, não acho que foi uma questão de recurso, não. Eles tinham os recursos, eles poderiam fazer o uso que tivesse dentro do plano de contingência, adquirir respiradores e não é função do governo federal, quando ele repassa, ele fala, tem que estar na referência do que você vai fazer para a Covid, mas não dizer, olha, isso você pode, você não pode comprar, isso é um critério deles. Agora, Manaus, naquela cronologia, ela acontece junto com Fortaleza e Ceará. É interessante que o vírus, ele ao mesmo tempo essas duas. O Pará, que é ali no meio, o Pará foi um pouco depois. Assim como o Amapá foi um pouco depois do Pará. Depois ela foi descendo pelo litoral e ela foi uma epidemia em diferentes momentos, em diferentes regiões. Ela não foi em paralelo como essa segunda. Então, naquela pandemia, é mais factível de se analisar a performance dos governos, porque eles tinham o mesmo problema sobre a mesa e tomaram decisões diferentes com os seus técnicos. A impressão que eu tenho, senador, e aí entrando um pouco, conheço sua ansiedade, várias vezes dialoguei com Vossa Excelência sobre o Amazonas e sobre as características do Amazonas, é que lá houve uma interrupção. Eu falava com o secretário, daqui a pouco me ligavam, falavam, não, agora foi demitido aquele, agora veio um outro. Aí entrou uma secretária que não era de lá, que não conhecia a rede, não conhecia o ministério. Eu mandei para Manaus um grupo de especialistas em gestão de crise, médicos especialistas em gestão de situação de crise, para poder mediar o conflito entre prefeitura e estado. Ali me parece que vocês terão que fazer uma imersão própria para ver, porque aquilo não se repetiu em outras unidades federativas. Lógico, aqui eu decidi comprar, paguei um pouco mais, um pouco menos, mas a impressão que eu tenho é que ali existe um fator. Vocês passaram uma epidemia em 2019 de H1N1 dura, que nós conseguimos no final das contas a questão das vacinas, uma epidemia em 2020, onde a performance não foi boa, nem estadual nem municipal, inclusive com colapso funerário, e uma em 2021, aonde perdeu-se até a noção de oxigênio, né, que foi para mim a coisa mais grave que eu vi até agora. Então, acho que ali, Vossa Excelência, eu estou à disposição assim para depois nós debruçarmos e o que eu posso ajudar para que isso não ocorra mais com Manaus. Mas tem características ali que são... Mas não houve falta de dinheiro e eles tomaram as decisões da compra dos seus equipamentos. Bem, presidente, eu quero agradecer ao ministro Mandetta e dizer mais uma vez, não faltou dinheiro, faltou competência, gestão, transparência e fiscalização, senhor presidente. Você está ouvindo 18 horas. Estamos conversando ao vivo com o jornalista Carlos Eduardo Matos e ele que está dando esse balanço sobre o primeiro dia dos depoimentos da CPI da pandemia lá no Senado Federal. Então nós escutamos agora o questionamento do senador Eduardo Braga ao ex-ministro Mandetta, que falou especificamente do uso e se faltou verba para os estados enfrentarem a pandemia. E a gente ouviu aí, não é? Finalizou o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, falando que no caso, aqui no caso do Amazonas, faltou gestão, responsabilidade, foi aí uma crítica dura à gestão de Wilson Lima. Não é isso, Carlos Eduardo Matos? Exatamente, Karine. O estado do Amazonas, principalmente a capital Manaus, foram bastante citados nessa reunião de hoje, porque, segundo o próprio ex-ministro Mandetta, muitos erros foram cometidos na capital, tanto na primeira quanto na segunda onda. Na primeira foi aquela contaminação geral, o sistema de saúde se estressou rapidamente e que entrou naquela questão da imunidade de rebanho. Ele falou muito nesse ponto, que foi um erro crasso cometido pela gestão da pandemia no estado do Amazonas.
E o segundo ponto é a questão do oxigênio, mas esse outro ponto ele não entrou em detalhes, porque isso aí fora da gestão dele, quem deveria falar isso era o ex-ministro general Eduardo Pazuello. Falando nele, Karim, você falou também, o general ele alegou que está com Covid, né? Que estaria com Covid, suspeita, disse que entrou em quarentena, alegou que estava perto, ele teve contato com 2 coronéis que atestaram positivo para a Covid. Exato. E aí ele decidiu, por conta própria, entrar em quarentena, sendo que um dia desse ele estava aí no shopping Manauara, que foi o assunto em todo o Brasil, sobre que ele entrou sem máscara. Carlos Eduardo, lembrando também que o Eduardo Pazuello, o ministro, então ele já teve Covid, isso foi em outubro do ano passado. Então ele, junto com os militares, eles entraram com um requerimento alegando que ele teve contato, não é isso? E pedindo para falar, para o depoimento ser remoto. Mas o senador Omar Aziz, né, falou que não, que a presença dele seria assim convocada. Tem que fazer um teste nele. Importantíssimo para o dia 18 de maio, não tem problema, ele ficaria em quarentena, né? Dia 19 de maio, está marcado. Isso. O senador Omar Aziz tem tido uma postura firme, até porque a ala governista é muito forte lá dentro. São parlamentares com grande expressão, principalmente o senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia. Ele, inclusive, o senador Marcos Rogério, ele está pressionando o presidente para que ele coloque em votação os requerimentos de convocação de outros depoimentos, outros depoentes. No caso, o governador do Amazonas, Wilson Lima, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, os secretários de saúde que passaram, a Andréa Papaz, eu acredito o nome dela, e entre outras pessoas, ex-secretários municipais e ex-secretários estaduais de saúde. O requerimento de convocação de depoimento está na mesa do presidente. A assessoria de imprensa falou agora há pouco comigo, informou que ele vai tentar votar 3 requerimentos amanhã. Apesar do eu acredito que o depoimento do ex-ministro Tais, que está marcado para amanhã 10 horas, não vai durar tanto quanto esse agora do Mandetta, até porque o ministro Mandetta foi o personagem principal dessa divergência, né, da gestão ciência e essa ala ideológica do governo Bolsonaro entrou em choque. O Nelson Tais aceitou os termos, né? Só que lá na frente, um mês depois, ele viu que não havia como caminhar juntos esses dois lados, a questão da ideologia e a questão da ciência, então ele saiu. Então provavelmente ele vai responder muito pouco, tem alguns pontos que ele precisa esclarecer realmente, mas eu acredito que deve durar menos tempo em relação ao ministro Mandetta. Mas está marcado para amanhã, 10 horas, o depoimento dele. E na oportunidade, o presidente Omar Aziz deverá fazer a votação dos requerimentos que estão à espera de apreciação. E a maioria deles é de convocação de novos depoentes. São esses requerimentos que vão dar continuidade às próximas reuniões da CPI na semana que vem. Até porque agora o general ficou vazio ali, eles vão ter que recolocar outros nomes. Tem o ministro Dr. Queiroga, o ministro Marcelo Queiroga, que está marcado para a quinta, está mantido para a quinta. Então vamos ver o desenrolar, os novos capítulos que surgirão nessa reunião. Serão muitos, né? Serão muitos. É uma novela, viu, Carlão? Porque é um evento político. É um evento político. Eu não sei se vocês acompanharam, mas foi a reunião durante a manhã. Teve uma parte muito técnica, com muitas perguntas, com depoimentos, perguntas técnicas e respostas técnicas também do ex-ministro. Mas ao longo da tarde, a ala governista entrou em cena com discursos acalorados, com discursos maçantes, que estendeu por demais o tempo de duração da reunião de hoje da CPI. Tanto que quando encerrou, já o próprio senador Omar Aziz já tentou cortar a fala de vários parlamentares. E tem que ser assim mesmo, tem que ser essa postura. E o senador Omar Aziz está sendo bastante criterioso, duro, para evitar que o governo faça alguma intervenção, porque faz parte do jogo político. A questão do enxame, a questão da obstrução, para que os trabalhos não andem.
Faz parte do jogo político para que o ministro Mandetta pudesse não falar mal, né? Não criticar duramente o governo de Jair Bolsonaro. Mas voltando a falar das próximas convocações, o Mandetta ressaltou e lembrou da então secretária na época, a Simone Papais, que chegou a ser presa numa das operações Sangria aqui no estado do Amazonas. E ele destacou essa troca constante. Ele falou, não é? E ele chegou a ressaltar que cada vez que ele falava com alguém já era outro, não é mais. Já era outra pessoa. Até que chegou essa secretária que não era daqui, não conhecia absolutamente nada do SUS, e que estava à frente, né, da Secretaria de Saúde durante uma pandemia. Ele criticou bastante isso também, não é? Exatamente. E ela foi convocada, ela vai ser convocada provavelmente, né? Vamos aguardar o desenrolar os novos capítulos aí para ver se esses requerimentos serão colocados na pauta, se eles serão apreciados, votados e aprovados, né? Porque os requerimentos estão na mesa do presidente, do governo. A convocação não é convite, é convocação. O governador Wilson Lima, da secretária Simone Papais, da secretária municipal, e tem inclusive do Marcelo Magaldi, o ex-secretário municipal de saúde, que na época era da gestão do prefeito Arthur Vigílio, que é a única pessoa que liga ao governo Arthur Vigílio. Tem vários nomes, inclusive representantes da White Martins, representantes do Ministério Público, representantes do Sindicato dos Médicos do Amazonas, entre outros nomes. Eu acredito que esses nomes serão votados, apreciados ao longo do tempo, né? Convocados ao longo do tempo. Só vamos ver se haverá uma maioria para votar favoravelmente pela convocação dessas pessoas. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, trazendo para a gente aí um balanço do primeiro dia dos trabalhos da CPI da pandemia aí em Brasília, no Senado Federal. Eu que agradeço, Karime. Um abraço, Carlão. Um abraço a todos. Até mais, e daqui a pouco, no fim do programa, voltamos a conversar com o jornalista Carlos Eduardo Matos, ele que vai falar vai mostrar pra gente as próximas agendas, né? O que vem por aí na CPI, dos trabalhos da CPI do Senado Federal. 6h18, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Como nós estamos falando aqui, esses trabalhos estão apenas começando, tá? Vale lembrar que um dos objetivos dessa comissão é apurar responsabilidade sobre o desabastecimento de oxigênio medicinal aqui no Amazonas, que levou à morte de dezenas de pessoas por asfixia dentro das unidades de saúde do estado. Os senadores têm o dever, sim, de investigar, identificar os culpados e propor punição para os responsáveis, que no caso não passam de irresponsáveis. Karime, ficou inclusive bem claro no depoimento do ex-ministro Mandetta que não faltou recursos, ok? Não faltou dinheiro para o enfrentamento da pandemia aqui no estado do Amazonas. O que faltou, inclusive foi bem ressaltado essa fala, foi competência do governo do Amazonas, faltou gestão e faltou aí, né, decisão política, né, Karime? Faltou gestão e sobrou de montão corrupção. O resultado foi que o Amazonas foi o primeiro estado do país que o sistema de saúde entrou em colapso por conta da primeira onda e também da segunda onda. E por incompetência do governador Wilson Lima aconteceu tudo isso. O Amazonas é o estado com maior taxa de mortalidade do planeta. São quase 3 mil mortes para cada cidadão, para cada 1 milhão de habitantes, mais de o dobro da média nacional. Lembrando então que o governador do Amazonas, Wilson Lima, deve ser convocado, né, para prestar depoimento dessa CPI. Ele deve falar sobre o agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados e das possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresa de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros atos ilegais usando dinheiro repassado pelo governo federal.
18 horas. Bom, e ainda sobre esse assunto, o inquérito instaurado pelo Ministério Público do Amazonas vai apurar a responsabilidade dos agentes públicos e também privados, entre eles o governador do estado, Wilson Lima, o secretário de saúde, Marcelo Campelo, e a empresa White Martins, na crise do oxigênio no estado em janeiro deste ano. O governador Wilson Lima tem afirmado que não sabia das limitações de produção de oxigênio antes do dia 7 de janeiro e que sua gestão fez o possível para contornar a falta do insumo. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A portaria de instauração do inquérito foi publicada na segunda-feira e é assinada pelo promotor de justiça Edgar Maia de Albuquerque Rocha. O Ministério Público do Amazonas quer saber de quem é a responsabilidade pela falta no fornecimento de oxigênio na rede estadual de saúde do Amazonas em janeiro deste ano, quando o estado entrou em colapso por conta da segunda onda de Covid-19. Entre os que devem ser investigados estão o governador do estado, Wilson Lima, o secretário de saúde, Marcelo Campelo, e a empresa White Martins. O documento é baseado na informação sobre a suposta impossibilidade de empresas fornecerem oxigênio ao estado do Amazonas em razão da alta demanda dos hospitais que atendem pacientes com Covid-19. O promotor solicitou ainda ao Ministério Público Federal no Amazonas cópia de um outro inquérito e da ação de improbidade administrativa promovida contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e mais 5 pessoas por omissão diante do recrudescimento dos casos do novo coronavírus no estado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Nós tentamos ouvir o promotor de justiça Edgar Maia de Albuquerque Rocha, que nos informou por meio da assessoria do órgão que a atual fase da investigação é de levantamento de informações, aguardando o que já foi verificado pelo GAECO e pelo MPF, e que ele prefere não se pronunciar no momento sob o risco de passar informações incompletas. Documentos obtidos pelo Ministério Público de Contas do Estado indicaram que pelo menos 31 pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro, quando a capital atingiu o ápice da falta de oxigênio. Nesses 2 dias, a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus levou a cidade a um cenário de caos. Com recordes nos casos de Covid, a cidade precisou enviar pacientes que dependiam do insumo para outros estados e familiares de pessoas internadas tiveram que comprar cilindros com gás por conta própria. Entre os dias 11 e 13 de janeiro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus para, entre outros pontos, promover o tratamento precoce contra a Covid-19 com remédios como a cloroquina e a ivermectina, que não têm eficácia comprovada. No dia 11, em evento na capital, Pazuello afirmou que tinha conhecimento da crise do oxigênio na cidade, naquele momento. Já o governador Wilson Lima tem afirmado que não sabia das limitações de produção do oxigênio antes do dia 7 de janeiro e que sua gestão fez o possível para contornar a falta do insumo. Ele, inclusive, participou da entrevista ao lado de Pazuello e agradeceu, em nome do povo do Amazonas, o empenho do ministro e de sua equipe para tentar solucionar a falta de oxigênio no estado. Para o deputado de oposição, Wilker Barreto, do Podemos, não há dúvida da omissão do governo estadual no colapso da saúde pública do Amazonas no início deste ano e que cabe também à Assembleia Legislativa do estado apurar o fato. Nós estamos falando que o colapso do oxigênio ele foi motivado inicialmente pela negligência do governo do estado do Amazonas. Se o governo federal foi avisado, isso aí as informações da CPI vai avançar. Mas que o governo do estado do Amazonas tinha conhecimento, isso não tenho dúvida. Inclusive, narrado pela própria imprensa, a empresa comunicou ao governo. E não foi agora em janeiro, não. Isso aí foi anterior. Não esqueçamos que na primeira onda tivemos um princípio de colapso em Tabatinga, pela falta de oxigênio. Eu não tenho dúvida que a questão das mortes ocasionadas por ausência de oxigênio na rede pública foi, na verdade, homicídio culposo. O governo tinha conhecimento e pagou para ver. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, você viu aí, né? Homicídio culposo. Então, uma tragédia que resultou na morte de dezenas de pessoas em Manaus e também no interior do estado. E é claro, é óbvio que não pode ficar impune de jeito nenhum. A investigação tem que ser minuciosa, profunda
profunda para que todos os responsáveis por essa tragédia aí, não é isso? Sejam identificados e punidos. Isso é o que todos nós estamos esperando ansiosamente. Você está ouvindo 18 horas. E a Praia da Ponta Negra foi reaberta ao público. O prefeito Davi Almeida decidiu permitir o acesso à praia do complexo turístico da Ponta Negra nos dias úteis da semana, das 6 da manhã até as 5 da tarde. A medida tem validade por 15 dias e fica em vigor até o dia 17 deste mês. A praia, Carimilhão, segue interditada nos finais de semana, feriados e também em pontos facultativos. As mudanças estão no novo decreto municipal que foi publicado no Diário Oficial do município desta segunda-feira, com medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. 18 horas. Olha, o Amazonas caiu para 13º lugar no ranking de vacinação aqui no Brasil. Até hoje, às 5 da tarde, o Amazonas havia aplicado 900 mil doses, sendo que 610 mil tomaram a primeira dose e 290 mil as 2 doses necessárias para garantir a imunidade satisfatória. Bom, e com isso, o Amazonas já vacinou com a primeira dose 14,5% da população do estado e 6,89% da população amazonense já recebeu as 2 doses das vacinas. Lembrando que o estado já liderou o ranking nacional e hoje está atrás do Ceará, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e mais, né? A lista segue. Também o Amazonas também está atrás da Paraíba, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, que lidera o ranking nacional com 19,9% da população imunizada com a primeira dose da vacina. 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de ilegalidades no contrato de mais de 26 milhões de reais feito entre o estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Educação e a empresa Pafil Engenharia Limitada. O contrato é para serviço de manutenção predial preventiva e corretiva para atender as unidades da rede estadual de ensino. A mesma empresa, inclusive, ganhou o contrato de registro de preços na gestão do governador Wilson Lima, lá em 2019, para manutenção predial em escolas da Secretaria de Educação. Olha aí, num pregão que durou pouco mais de 10 minutos. Exatamente, Carlão. A empresa ganhou o contrato de registro de preços nesse pregão de pouco mais de 10 minutos, realizado pela Comissão Geral de Licitação fora do horário normal de expediente de repartições públicas. Na época, o assunto foi notícia aqui no 18 horas. Pois sim, Karime. O objetivo do Ministério Público agora é conseguir elementos para identificar os investigados e ainda apurar as supostas ilegalidades na gestão e fiscalização de contratos da Secretaria de Educação entre os anos de 2016 e 2019. Bom, vale lembrar que em 2019, documentos no site ecompras.am.gov.br mostravam que o pregão ocorreu na noite do dia 30 de abril daquele ano. O período de inscrição ao pregão foi de 21 horas e 54 minutos até as 21 horas e 55 minutos. E a empresa Pafil ganhou todos os 11 lotes. Tudo na calada da noite, numa rapidez atípica. Impressionante, Karime. O promotor pediu que a Secretaria Estadual de Educação seja comunicada para prestar os esclarecimentos necessários. Essa reportagem completa, se você estiver interessado, pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 29 minutos e você está no melhor Mix do Brasil, no programa 18 horas. E daqui a pouquinho, você vai saber aí de um esquema de corrupção e venda ilegal de terras em Manaus, que foi alvo de operação policial. Os detalhes na entrevista com o delegado Guilherme Torres, um instante só. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69%, podendo chegar até a 98%. 6h35, boa noite.
Olha, ainda sobre o clima, hein? Vale destacar aí que estamos com a cota do Rio Negro já acima da registrada na cheia histórica do ano de 2012. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a previsão é de que neste ano o nível do Rio Negro chegue até 30 metros e 35 centímetros. Em 2012, o rio chegou a 29 metros e 97 centímetros. Inclusive, Karime e ouvintes, muitas ruas já estão alagadas lá no centro. Principalmente no centro da cidade, exatamente. E por causa disso, o prefeito Davi Almeida disse que vai decretar estado de emergência em Manaus. E com o decreto, Davi Almeida pretende conseguir apoio federal para atender mais de 8 mil famílias afetadas aí pela subida das águas do Rio Negro. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, uma organização criminosa que montou um esquema de corrupção para a venda ilegal de títulos de terra aqui em Manaus foi alvo de operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira. Com o apoio da Polícia Militar, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos nesse esquema. E esta é a terceira fase da operação. As investigações da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção apura esse esquema criminoso que acontece desde 2018. Um dos líderes do grupo criminoso foi afastado do cargo que ocupava. Segundo aí as investigações, o esquema envolvia vários servidores, do protocolo até a chefia de gabinete. E para falar mais sobre esse esquema criminoso, vamos falar com o titular da Especializada em Combate à Corrupção, delegado Guilherme Torres. Tudo bem? Muito boa noite, delegado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos da Rádio Mix que nos escutam. À disposição de vocês. Então, delegado, os títulos eram negociados por até R$200 mil por essa organização criminosa? Exatamente. Essa é a terceira fase, o balanço da terceira fase. As 2 primeiras fases foram feitas de maneira sigilosa e agora concluímos, conseguimos uma materialidade suficiente para o indiciamento dos envolvidos. E como foi falado, aí é um esquema que envolvia desde o protocolo até o mais alto escalão. Um funcionário que havia sido da Secretaria de Terras, havia sido exonerado, ele arregimentava pessoas para vender esses títulos e andando ainda com um crachá da Secretaria, dizia que teria uma facilidade. De fato, ele teria uma facilidade de alguns servidores que faziam com que o trâmite dessa documentação andasse mais rápido e em uma das buscas e apreensões nós encontramos na casa dele também títulos em branco que foram encaminhados para a perícia, que muito provável ele utilizava para esquentar essas documentações. Ok, doutor, então esses títulos eles eram falsos, mas eles não eram frios gelados, né? Essa organização ela esquentava essa documentação aí para garantir a propriedade legal sobre essas terras, né? Esse processo aí está acontecendo nessa situação? É verdade, só que são várias condutas, inclusive nós recebemos muitas denúncias que foram divididas em outros inquéritos que estão em andamento. Uma das condutas deles era essa, mas existem outras condutas em que eles inventavam dados, né? Eles faziam uma sobreposição de documentos. Então, cada fase da operação a gente se espantava com mais coisas que a gente conseguia colher, com mais dados, mais materialidade. E teve um ponto que a gente teve que dividir, fracionar em outras situações. Mais outras pessoas estão envolvidas e o inquérito policial, em razão de uma situação técnica de data, de fato e pessoas envolvidas, a gente teve que fracionar. Delegado, como é que vocês chegaram a esses envolvidos? Foi através de denúncia anônima? Nós tivemos denúncias anônimas, nós tivemos denúncias de gestores, nós tivemos denúncias do Ministério Público que encaminharam também, então foram várias denúncias que foram juntadas. Nós estamos há 1 ano já nessa investigação. O crime de corrupção, ele é um crime de difícil apuração, no entanto, ele é um crime que deixa rastros, ele deixa lastros. Pra você ter uma ideia, nós apreendemos muitos aparelhos celulares, HDs, GPS, documentos que tiveram que ser
enviados para a perícia para que a gente pudesse alinhar com a prova documental e testemunhal já colhida nos autos, para que a gente pudesse ter essa materialidade e autoria bem definida. Ok, doutor, o esquema ele mirava grandes propriedades, né? Quais são essas propriedades aí? Em quais municípios? Essas propriedades têm dono? Eles invadem? Como é essa situação aí? Dá um panorama pra gente. Foram 3 glebas, grandes glebas aqui em Manaus, e essas propriedades eram fracionadas. Em algumas das condutas, o que eles faziam? Eles burlavam o procedimento. De que forma? Um terreno muito grande, eles tinham que passar por toda uma tramitação, inclusive na Assembleia. Eles dividiam, fracionavam esse documento, colocavam no nome de laranjas de terceiros, familiares, parentes e amigos. E após isso, após toda a tramitação e o documento ser aprovado, eles voltavam a unir o documento. Então, muitos funcionários, por exemplo, um dos principais, ele já tem muitos anos de secretaria, e aí ele conhece tudo como funciona, as brechas, né? Inclusive foi feito um pedido judicial de afastamento cautelar desse envolvido. No ano passado ele foi afastado. Bom, vocês têm alguma estimativa de volume de recursos movimentados por essa organização criminosa, delegado? Olha, a gente ainda não tem a quantidade exata, né, do prejuízo, né, tanto para o Estado quanto para as pessoas, mas a gente tem muitas pessoas envolvidas ainda, muitas pessoas que foram ouvidas nesse inquérito, pessoas que colaboraram com a investigação, também nos deram informações. Então a gente ainda não tem a real ideia do valor, do prejuízo que foi nessas condutas. Ok, esse esquema vem acontecendo há muito tempo, doutor? Olha, já tem muito tempo, né? Mas essa que a gente está investigando agora foi de 2017, 2018, mas começamos a investigar em 2020, que foi quando chegaram as denúncias. E o que vai acontecer com esses servidores? Desculpa de novo, qual a secretaria mesmo que o senhor falou? É a Secretaria de Terras. Isso. Do Estado. Isso. E os servidores serão alguns indiciados por peculato, outros por estelionato, outros por corrupção passiva. Então são vários, como eu falei, são vários fatos que a gente tem individualizado, separado alguns procedimentos investigativos para que a gente possa entregar ao Ministério Público tudo bem delimitado e tudo bem definido para oferecer denúncia. Tem outros crimes que a delegacia já conseguiu, a delegacia de corrupção conseguiu desvendar já nesses primeiros meses aí de atuação, de funcionamento, delegado? Olha, a gente está fazendo o levantamento, mas como eu havia, inclusive, tido uma entrevista com vocês no início dessa delegacia. Sim. E falei para vocês que a gente teria um grande desafio e quando a delegacia foi iniciada, nós conseguimos aí mais de 1.000 denúncias. Foram várias operações. Para vocês terem uma ideia, a Delegacia de Combate à Corrupção elas foram criadas no Brasil todo. E no estado do Amazonas nós fomos a primeira com operação. Nós tivemos em 30 dias de criação 2 operações deflagradas. Então já fizemos muitas oitivas, muitos indiciamentos e operações. A gente está fazendo agora um levantamento para que a gente possa fazer um balanço e encaminhar para a imprensa. Okay. Delegado, e o cidadão comum pode fazer denúncias? A gente tem utilizado aí a parceria com a Secretaria de Inteligência pelo 181, né, para fazer as denúncias que podem ser anônimas, inclusive, e a gente tem apurado. Nós temos, ao longo do tempo da Delegacia de Combate à Corrupção, nós já fizemos termo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas, com a Controladoria Geral do Estado, e agora a gente está prestes a firmar um termo com a Controladoria Geral da União, que vai facilitar a apuração dos crimes de corrupção. Tá ótimo. Obrigado. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente mais uma vez aqui no 18 Horas. Muito obrigado, Karine e Carlos. Estou à disposição de vocês. Boa noite. Uma ótima noite, bom trabalho. Boa noite.
Conversamos com o titular da especializada em combate à corrupção, o delegado Guilherme Torres. 6h45, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco a Câmara de Dirigentes Lojistas está otimista com as vendas para o Dia das Mães. Esse é o nosso assunto em instante, logo depois da música. Mix. Saber a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, isso segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 68%, podemos chegar até a 97%. 6h50, boa noite. Mix. Olha, pelo menos 89 venezuelanos foram abrigados na Vila Olímpica de Manaus na noite desta segunda-feira. Eles ficaram sem moradia depois de uma chuva de ontem atingir o posto de interiorização e triagem para acolhimento de imigrantes. O abrigo fica principalmente, venezuelanos e também haitianos, cara. Aquela chuvada de ontem, toda aquela confusão que aconteceu, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, a força da água derrubou um muro e arrastou as tendas montadas no terreno localizado lá na Avenida Torquato Tapajós, que ficou lá momentaneamente interditada. Em nota, o governo do estado explicou que as intervenções do programa Prosamin na rua Walter Raiol, no bairro Presidente Vargas, na bacia do São Raimundo, não tem relação com esse alagamento de ontem na Avenida Torquato Tapajós e que as obras executadas não incluíram nenhum tipo de aterro ou criação de solo. 18 horas. Com a proximidade aí do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, Domingo agora, dia 9 de maio. Considerada a segunda melhor data para o comércio, a expectativa é de que tenha um crescimento aí na economia de 3,8%, segundo a CDL Manaus. A Câmara de Dirigentes Lojistas da capital divulgou uma pesquisa sobre a intenção de compra e comportamento para o Dia das Mães, que mostrou uma tendência de mudança de hábito do consumidor manauara, puxado aí pela pandemia da Covid-19. A repórter Júlia Gomes explica pra gente. Apesar da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, os consumidores estão dispostos a presentear no Dia das Mães e desembolsar em média R$ 144,90 com presente este ano. Isso segundo pesquisa de intenção de compras feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, que espera um crescimento de 3,8% na comparação com 2019. No ano passado, a CDL Manaus não fez a pesquisa de intenção de compras para o Dia das Mães, devido à crise de Covid-19 que o Amazonas enfrentava naquele período. Com a data, o comércio local espera arrecadar em torno de R$ 148 milhões em 2021. Para Derson Frota, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, apesar da dificuldade de abastecimento de mercadorias no comércio, os lojistas estão otimistas e a expectativa de crescimento pode representar a retomada do comércio varejista. Eu tenho conversado com alguns empresários do setor comercial e muitos deles estão começando a receber mercadoria e estão criando uma expectativa muito positiva para o Dia das Mães. Então nós aguardamos que essa realidade se concretize e nós tenhamos muitos motivos, não só para festejar o incremento das vendas, mas acima de tudo que esse incremento vai representar uma retomada muito boa do setor da economia, especialmente do comércio varejista. Além da expectativa econômica, a pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus mostrou uma tendência de mudança de hábito do consumidor manauara. Na lista de presentes, perfumes e cosméticos estão no topo. São a preferência de quase 20% dos entrevistados, seguidos de bolsas e calçados. Já os presentes de valores maiores, como eletrodomésticos e smartphones, desceram no ranking. Juntos representam apenas 6,4% da intenção daqueles que pretendem investir um pouco mais no presente das mães. O levantamento mostrou também que elas, as mães, não querem saber de presentes para casa não. Preferem ganhar presentes que representem sua individualidade e feminilidade.
As lojas físicas, principalmente as dos shoppings, continuam sendo os locais preferidos de quase 30% dos consumidores manauaras entrevistados para fazer suas compras. Porém, os meios digitais ganharam espaço entre os consumidores, reflexo da pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social. As mídias digitais das próprias lojas e o e-commerce estão sendo mais utilizados, principalmente em relação a 2019, e somam a preferência de 19% dos entrevistados na hora de comprar o presente para as mães. Já na hora de pagar as compras, o cartão de crédito será o mais usado, por 31,2% dos ouvidos. A pesquisa foi 100% online por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, entre os dias 9 a 20 de abril. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E voltamos agora a falar direto com Brasília, com o nosso jornalista Carlos Eduardo Matos. Ele que acompanhou, o primeiro trabalho dos depoimentos da CPI da pandemia lá no Senado Federal. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Olá, Oi, boa noite. Oi. Tudo bem, então? Oi, Então, nós falamos no começo do programa, fizemos o balanço dos trabalhos de hoje. Agora, qual vai ser a próxima agenda? O que é esperado para amanhã? Bom, amanhã temos o depoimento do ex-ministro Nelson Tais, como eu falei anteriormente, está na agenda da CPI da Covid-19 para as 10 horas, horário de Brasília. Então, provavelmente ele vai fazer como fez agora o ministro Mandetta, Ele vai fazer uma explanação do trabalho que ele fez nesse período em que ele foi ministro, e depois vai abrir espaço para o relator fazer as perguntas. Depois o vice-presidente vai fazer outras perguntas e logo em seguida abre o diálogo com os senadores. Mas, como eu falei anteriormente, Karine, o ministro Tais, ele fez muito pouco, com relação... O que se destaca no governo dele é que ele corroborou com a visão ideológica, com a interferência ideológica do governo de Jair Bolsonaro. Foi a condição que o presidente deu para ele entrar. Ele aceitou os termos, aceitou uma coisa aqui e ali, mas em um mês ele viu que não dava mais, entrou em divergência com os filhos do presidente, principalmente com Carlos Bolsonaro, o 02, e aí pediu para sair. Logo em seguida que ele entrou em rota de colisão também com a Secretaria de Governo, com a ala militar, aí pronto, perdeu o apoio de todo mundo e aí não conseguiu mais fazer parte do governo. Foi aí então que entrou o general Eduardo Pazuello, que aí a gente sabe muito bem da história. Mas hoje, Karine, só um breve resumo do que aconteceu hoje. A gente esperava uma reunião acalorada, Os jornais, a imprensa deu aí que seria uma reunião bastante acalorada, com perguntas ofensivas, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? O ex-ministro Mandetta não entrou no jogo dos parlamentares governistas, porque, como eu falei agora há pouco, faz parte do jogo a obstrução, a confusão. Então, as perguntas acaloradas, aquela pergunta capciosa que tira a pessoa da paciência, do lugar dela, e a pessoa responde o que quer, e aí a situação sai do controle. Esse é o jogo político de uma CPI. Houve uma tentativa de obstrução, logo no início, uma troca de farpas entre o vice-presidente, senador Randolph, e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, mas foi logo resolvido. Os senadores se manifestaram pouco, os senadores governistas, eles pouco apareceram e não quiseram falar com a imprensa. Eles ficaram em silêncio enquanto o ex-ministro Mandetta falava. Afinal de contas, ele não partiu para o ataque. O ministro Mandetta, ele fez a explanação dele de forma muito técnica, de tal forma que os advogados do governo não pudessem atacá-lo de uma forma mais confundente. Mas o ministro Mandetta falou alguns pontos importantes, além da carta que você mencionou logo no início do programa. A interferência dos filhos 01, 02, 03 nas decisões do presidente Jair Bolsonaro. Ele contou na reunião que por diversas vezes eles participaram das reuniões do Comitê de Enfrentamento que foi criado na época. Quando ele foi ministro, ele criou um comitê
unindo todos os setores do governo para tentar unificar o discurso, que é isso que a gente tanto precisava no momento hoje. Ele tentou fazer isso. Exatamente. Os estados e municípios. Exatamente. Foi por isso que tomou aí o dia inteiro, o depoimento do ex-ministro Mandetta. Estava previsto também para o ex-ministro Taixe falar hoje, mas se estendeu, muito e ficou para amanhã o depoimento do ex-ministro Taixe. Muitíssimo obrigada pela sua participação, explicando para a gente, contando como é que vai ser o dia de amanhã lá na CPI da Saúde no Senado Federal. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Karine. Um abraço a todos. Uma ótima noite. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo Matos. 6h59. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário do Covid-19, traz o diagnóstico de 675 novos casos da doença, totalizando para 372.803 o total de casos aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 20 mortes, elevando o total para 12.678 o total de mortes aqui no Brasil. E no Brasil, ou melhor, aqui no estado do Amazonas, segundo o levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. E no Brasil, o país soma hoje 14.856.888 total de infectados em todo o país, com um total de 411.588 mortes. O país também soma 13.100.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7h01. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A CPI da Covid no Senado começou com informações que atingem em cheio o governador do Amazonas, Wilson Lima. O destaque nesta terça-feira foi o depoimento do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. O ex-ministro foi taxativo em afirmar que não faltaram recursos federais para o Amazonas na primeira onda da pandemia. Disse que o Estado poderia fazer o que quisesse com o dinheiro, inclusive comprar respiradores. E o que se viu foi o contrário, a falta dos equipamentos no ano passado e a compra de alguns poucos respiradores que não serviam para casos graves de Covid-19 virou inclusive um escândalo nacional. Outra notícia é a de que o Ministério Público do Estado instaurou o inquérito civil para apurar responsabilidade pela falta de oxigênio na segunda onda da pandemia. Na CPI da Covid ou na Justiça, a população do Amazonas cobra e espera sim respostas objetivas das autoridades. Afinal, é preciso apurar os casos graves de corrupção e também de descasos na área de saúde do Amazonas em meio à pandemia. 18 horas. 7h02, boa noite, Karine. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Amanhã, a partir das 6 horas, de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.